O Cerrado, enquanto segundo maior bioma brasileiro, tem data nacional de celebração. Ele foi lembrado como Dia Nacional do Cerrado no último dia 11 de setembro. Para falar sobre os remanescentes desse importante bioma aqui na região, na cidade de Bauru, nós recebemos aqui no programa Entrevista Luiz Carlos de Almeida Neto. Ele é diretor do Jardim Botânico de Bauru há 18 anos. Aliás, Jardim Botânico, espaço esse, que é considerado um dos principais pontos turísticos da cidade e que abriga 300 hectares de cerrado muito bem conservados. Luiz, primeiro, obrigada por ter aceito o convite, estar aqui conosco na TV Câmara para falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para a nossa população. Com certeza, o prazer é meu e é um prazer para mim estar falando um pouquinho a respeito do cerrado com vocês. Bom, a preservação do cerrado é importante para a preservação do equilíbrio ambiental aqui da nossa região? Com certeza, porque quando a gente fala em equilíbrio ambiental, a gente não está falando apenas somente de você deixar uma árvore em pé, né? A gente está falando de todo um sistema envolvido, né? Então tem a fauna associada, né? Tem um solo não impermeabilizado, né? Então existe uma biodiversidade riquíssima nos cerrados, né? Já conhecida e já estudada. Bauru tem um privilégio de ter vários remanescentes de cerrado, né? Então acho que o município de Bauru é bem privilegiado em relação a esse bioma. Eu quero falar um pouquinho sobre essas características e o que restou desse bioma aqui na cidade, mas eu quero puxar como gancho a assinatura de um termo de cooperação entre município e estado, com o objetivo de realizar ações conjuntas, né? Exatamente. São os planos municipais da Mata Atlântica. A gente teve concebido, ou está sendo concebido aqui na cidade, o plano municipal do Cerrado pela SEMA. Você pode falar para a gente, né, pincelar alguns dos principais pontos desse plano? Sim, claro. A Secretaria do Meio Ambiente elaborou um projeto, né, os técnicos da Secretaria, eles elaboraram um projeto, que na verdade esse plano de Mata Atlântica e Cerrado, ele vem, qual que é a intenção desse plano? É criar um norte, né, um caminho a ser seguido daqui à frente, com objetivos bem específicos do que a gente quer fazer para recuperar e conservar, tanto o Cerrado como a Mata Atlântica que nós temos no nosso município. Então, o objetivo central desse projeto é esse, né? É um projeto, na verdade, que é um plano que está sendo apresentado para a sociedade agora, né, que esse plano ainda vai ser discutido e onde que a Secretaria do Meio Ambiente pontuou o que ela achava de interessante, né, para ser seguido nesses próximos anos, né, como se a gente tivesse uma meta a alcançar, né, para estar conservando o nosso Cerrado e Mata Atlântica e vendo o que a gente quer fazer com ele, o que a gente tem que recuperar, que caminho que a gente tem que seguir. Na sua opinião, na sua visão, Luiz, Certo. pela sua experiência, inclusive enquanto diretor do Jardim Botânico, quais seriam essas principais ações? Como elas deveriam ser direcionadas nessa gestão das áreas do Cerrado? Tá. Tanto na área do Cerrado como da Mata Atlântica, esse trabalho, o que ele fez? Ele mapeou todos esses fragmentos existentes no município. O município de Bauru é muito interessante em relação a esse bioma, tanto o Cerrado como a Mata Atlântica, né? Praticamente a bacia do Bauru, né, todos os rios que canalizam para o Bauru, tem mais um predomínio, não é que só exista lá, tá? Tem mais um predomínio da vegetação de cerrado e da bacia do Batalha e do Água Parada, mais um predomínio da vegetação de floresta estacional, que seria a Mata Atlântica nossa do interior do estado de São Paulo. Então foi feito esse mapeamento. Então assim, como houve uma fragmentação muito grande dessa vegetação, com a ampliação das fronteiras agrícolas, do crescimento urbano, o que para esses fragmentos conseguirem conservar ali as espécies existentes, tanto da flora quanto da fauna, é muito importante que a gente crie corredores ecológicos, né, que a gente chama de corredores de fluxo gênico. Então, uma das coisas que esse trabalho fez foi apontar quais são essas metas para a gente alcançar, de ligar um fragmento ao outro para poder ter esse fluxo gênico dentro desses fragmentos, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Quais áreas nós temos que recuperar, né? E dentro desse desenho do nosso município, ali nas proximidades do Jardim Botânico, Zoológico, Unesp, Lauro de Souza Lima, tem um grande remanescente de cerrado, né? O que a gente tem que fazer para conservar essas áreas, né? Alguns anos atrás, mais precisamente o ano passado, houve uma outra discussão na cidade, que foi a criação de uma unidade de conservação, né? Que teve até alguns conflitos de interesse, né?
Então, assim, qual que é o desenho dessa unidade? Quais são as propostas possíveis, né, que possa ter uma balança, qual o meio termo, né, de desenvolvimento da cidade e de conservação do Cerrado? Muitas pessoas não sabem disso, mas o município de Bauru é a área prioritária para a conservação do Cerrado. E por quê? Porque praticamente não existe mais Cerrado no estado de São Paulo e o município de Bauru é uma das poucas áreas que ainda possuem remanescentes de Cerrado, né? Então, isso, na verdade, é um motivo de orgulho e não de impedimento de desenvolvimento. Apenas nós temos que ter um equilíbrio, né, nessa questão do planejamento para ver o que a gente pode conservar ou não. E muitas pessoas acabam esquecendo, sabe do quê? Que já antes de se criar uma unidade ou não, já tem uma lei de conservação, de proteção do Cerrado no estado de São Paulo, que ela mesma impede, né, a exploração de áreas onde o Cerrado esteja em estágio avançado de regeneração, né? Então, tem esses pontos assim, e que a sociedade... O que aconteceu com Bauru? Eles criaram essa lei no estado de São Paulo porque praticamente existe menos de 1% de Cerrado no estado de São Paulo, ou seja, praticamente acabou o Cerrado no estado de São Paulo. E os municípios que ficaram com alguns remanescentes, em algumas situações próximas aos centros urbanos, acabam conflitando com o desenvolvimento um pouco, né? Então, mas aí as pessoas acabam esquecendo da importância disso para uma cidade, para o estado, para o nosso país, né? De ter esses elementos ainda trazendo para nós toda essa importância e toda essa biodiversidade. Foi interessante você comentar sobre a unidade de conservação do Cerrado, porque eu estava lendo sobre isso, né? Sim. E ela abrangeria 12 fragmentos de Cerrado. Como você falou, área da Unesp, Jardim Botânico, Instituto Lauro de Souza Lima, Jardim Manchester, Vale do Igapó e assentamento Aimorés, dentre outras pequenas propriedades particulares. Essa discussão não prosseguiu? Até que ponto ela prosseguiu? E você sentiu muita resistência para a criação dessa unidade? Sim, eu senti muita resistência, embora no trabalho de pesquisa, todos que participaram da audiência pública, a grande maioria, né, eles fazem uma pesquisa interna. Naquele dia, eles apontaram que havia necessidade de criação, apenas eles não estavam concordando com o desenho. Uma coisa que eles não sabiam, que aquilo era uma proposta, não era um mapa fechado, né? Era uma proposta de um desenho de uma unidade de conservação, né? Então, essa discussão se estende até hoje, né? E vendo realmente, por exemplo, você citou um exemplo, o Jardim Manchester, vale a pena estar dentro dessa unidade, né? As outras unidades particulares, vale a pena as propriedades estarem dentro dessa unidade? E isso vem se estendendo até hoje, essa discussão, na verdade, né? Eu acredito que essa unidade saia, mas com um outro desenho, talvez, né? de outras áreas. Você citou o Aimorés, tem uma área que não fica no município de Bauru, né, um remanescente muito importante também, que, se não me engano, fica em Pederneiras, nas cidades vizinhas, e esse desenho pegaria até essas áreas fora do município também, né? É um conjunto de áreas, ou seja, o que existe no Cerrado do estado de São Paulo para ser conservado, né? E nós temos áreas em Bauru e tem essa área também no município de Pederneiras, em Agudos tem um pequeno trecho também, né? Então, pareceu que naquele momento as pessoas, eu digo assim, né? Mas havia uma proposta sendo empurrada, né? E na verdade era uma discussão que estava sendo aberta, né? Porque ninguém consegue fazer isso sem uma audiência pública, né? Então, aqui naquele momento estava se discutindo qual seria o formato. E é óbvio que aí existem vários interesses econômicos dentro desse processo e cada um acaba defendendo o seu, né, interesse. Você se envolveu, assim, a gente teve nos últimos anos muitas discussões, né, a respeito de uma suposta, um possível afrouxamento da lei estadual do Cerrado, é uma lei sancionada em 2009, né, que estabelece ou proíbe construções e desmatamento em áreas de preservação ambiental, que são as APAs, né? Exatamente. A gente tem 3 aqui no município de Bauru, né? 3 APAs. Você participou dessas discussões à época? Quais as impressões que você teve, Luiz? Porque o empresariado fez uma pressão muito forte, né? Para que algumas áreas, por exemplo, em distritos industriais, fossem disponibilizadas. E essa postura foi, na época, 2010, 2011, 2012, duramente criticada por ambientalistas, né? Quais são as impressões que você teve Olha, período? eu não participei diretamente, mas como eu trabalho com a área do meio ambiente há muitos anos,
você sempre escuta e está, às vezes, envolvido indiretamente nessas discussões, ouvindo, na verdade, até mesmo as duas partes. É assim, esse conflito entre interesse econômico e interesse ambiental, eu acho que nunca vai dar certo, né? As pessoas falam que existe um radicalismo de algumas pessoas em relação ao meio ambiente, mas, na verdade, eu acho que talvez exista uma falta de informação, né? Até onde, esse é o grande problema, até onde a gente pode chegar, né, com essas coisas. É a mesma coisa da questão de água que a gente está sofrendo, né? Embora a gente está faltando água nas torneiras das pessoas, as pessoas continuam ainda lavando calçada com água. Então, sabe, está difícil de chegar nesse equilíbrio, né? Até onde a gente pode ir. Bauru, né? Vamos citar o exemplo da nossa cidade. Várias marginais de rodovia, existem alguns fragmentos de cerrado, né, que as pessoas querem construir. Para onde que a gente vai expandir Bauru, se está cercado de APAs? Né? Agora, e nós estamos passando esse momento, né, dessa discussão, da rediscussão dessas coisas. E quem que diz isso, na verdade, Lidiane? É o plano de manejo. Né? O plano de manejo é um estudo profundo da área onde foi criada essa unidade de conservação e que apontam caminhos e locais prioritários para a conservação. Em Bauru, a gente tem o plano de manejo da água parada, está caminhando agora para a licitação do plano de manejo da bacia da APA do Rio Batalha, né? E depois acho que o fechamento da região ali do Jardim Botânico, da APA Vargem Limpa Campo Novo. Né? Então, esse estudo é super importante, né? E esse estudo é feito por pessoas à parte desse envolvimento político, econômico, né? que envolve essas questões. É puramente técnico. Né? E aí ele te dá caminhos. Olha, essa área é prioritária para a conservação, essa área não é tão... Isso aqui não vai causar tanto impacto. Né? Então, é isso. Eu acho mas é uma questão muito difícil e muito delicada, porque envolve muitas opiniões e muitos interesses. Né? Mas eu, como ambientalista e uma pessoa que trabalha diretamente, né, com a conservação de uma área municipal, né, bem grande, eu tenho que acreditar que isso vai ser solucionado, né? Porque a gente não pode mais ter essa forma de gestão desses recursos ambientais que nós estamos tendo, né? Tem que ter uma conscientização do público da importância disso e mostrar os caminhos de crescimento sem estar agredindo esses ambientes naturais. A gente tem alguns resíduos de cerrado, né? Algumas áreas, você comentou a respeito do Jardim Manchester. Isso. Tem algumas áreas que conservam ou que detêm ainda parcialmente, né, esses remanescentes do cerrado. São áreas que já estão quase que na sua totalidade degradadas, né? Sim. O prefeito Rodrigo Agostinho disse recentemente que poderia colocar essas áreas, né, em discussão para a liberação, áreas que já estão parcialmente ou quase que totalmente degradadas. Qual que é a tua opinião? A minha opinião é que tem algumas áreas que não têm característica realmente e que não necessitariam, pela degradação que já existe naquela área, de estar entrando nesse desenho, por exemplo, desse mosaico, dessa unidade de conservação que se quer criar aqui no nosso município. Infelizmente, e qual que é o problema do Manchester? Ele está do lado do Instituto Lauro de Souza Lima, da reserva do Instituto Lauro de Souza Lima. Isso é uma pressão muito grande, né? Esse desenvolvimento associado à conservação é uma linha muito difícil de você conseguir manter, por causa das pressões de caça, de incêndio, de invasão, né? De retirada de madeira, de várias coisas, de várias pressões, né? Mas o Manchester está lá, ele já se instalou, né? E eu, na minha opinião, acho que o Manchester não se caracteriza, né, como uma área para ser conservada no que ele se estabeleceu hoje, né? É uma área que a gente conhece bastante porque é bem próximo do Jardim Botânico, faz parte do nosso entorno, né? Então ele já está descaracterizado assim, para estar incluído nessa área, por exemplo. E é isso que as pessoas têm que entender, é uma discussão, o que entra, o que não entra, qual que é o que tem característica e o que não tem, né? Muitas pessoas não sabem, ficam falando só dos problemas, mas a gente tem uma infinidade de plantas ameaçadas de extinção nesses cerrados, uma infinidade de animais ameaçados de extinção, endêmicos desse bioma que só existem no cerrado, né? E está em jogo isso está em jogo para acabar, né? Então essa é a questão, né? O que o município quer, né?
Porque que falta, então, talvez dos agentes públicos explicar de que forma, então, da importância disso, né? Então, essa é a questão. Onde que foi falho a comunicação nossa em relação à importância do Cerrado, dos remanescentes que sobraram de Mata Atlântica, né? Quem que está errando, né? E o que nós vamos perder com isso, né, se isso tudo acabar? Será que significa que se só a Unesp, o Jardim Botânico Lauro de Souza Lima conservar o Cerrado em Bauru, nós estamos conservando o Cerrado? Será que é suficiente? Né? Eu falei há pouco para você, e pode passar despercebido, mas nós precisamos de áreas impermeáveis no município para que os nossos aquíferos, né, possam receber chuva, né, sem ser área agrícola, que é diferente. Que embora não tenha edificação, mas são solos que, como teve um trato, pisoteamento de animal, de máquinas agrícolas, aquilo pode compactar. Né? O ambiente natural não, é uma esponja, né, de alimentação desses lençóis freáticos, super importantes para a nossa sobrevivência. Né? Nós passamos agora escassez de água, superficiais, né? Daqui a pouco a gente não pode mais perfurar poços, a gente não está perto de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto, por exemplo, ele depende 100% de perfuração de poços. Não tem água superficial para eles captarem, né? E não pode mais perfurar poços. E aí, como é que se desenvolve uma cidade sem água? Né? Como que São Paulo vai se virar sem água, se não chover? Né? E o que a gente quer para o nosso município? Essa é a grande pergunta. E só que o Cerrado está envolvido diretamente nisso. Né? O Cerrado é uma maravilha que a gente tem no nosso município. Né? Só que a gente tem que mostrar isso para as pessoas. E o Jardim Botânico cumpre esse papel, sim. O Zoológico cumpre esse papel, sim. A Unesp cumpre, sim. Né? A Unesp tem a Faculdade de Biologia, trabalhos de pesquisa em cima de Cerrado. O Jardim Botânico conserva uma área significativa. O Zoo conserva animais do Cerrado. Trabalhos de pesquisa em cima de todos os trabalhos de educação ambiental, pesquisa, né? E visitação pública, para mostrar a importância. O Jardim Botânico não é aberto à toa. Por que um jardim é aberto? A gente poderia ser fechado ao público e a gente estaria conservando, com menos pressão. Não, mas a gente abre, deixa o local bonito para quê? Para sensibilizar as pessoas. Mas talvez não seja suficiente, não sei. Né? O que poderia ser feito, que trabalho que a gente precisaria pensar, né? Para atingir essas pessoas da importância da conservação de ambientes naturais e não ser vista como um lobo mau. Fator limitador do desenvolvimento, um fator limitador. Né? Puxa vida, que privilégio, né, ter na nossa cidade grandes fragmentos de Cerrado, ter pessoas que trabalham com o Cerrado, com o Jardim Botânico, Zoológico, com o Unesp, as outras universidades que eu não citei, são preocupadas em manter, estudar. Vários pesquisadores de outros estados vêm aqui na nossa área estudar. É comum no Jardim Botânico a gente receber pesquisadores querendo estudar o Cerrado, né? Não somente a biodiversidade, mas toda a dinâmica, né, que envolve essa vegetação que é maravilhosa, né, biodiversa, nossa, maravilhosa, né, no nosso país. A gente está falando de Bauru, né, mas como ele abrange uma área imensa no nosso território nacional, ele está sendo engolido pelas fronteiras agrícolas. Agora, produzir alimento não é importante? Claro que é, eu sou engenheiro agrônomo, lógico que é, mas existem tecnologias para se produzir, né? Não precisa se avançar tanto em fronteiras agrícolas. Hoje, quanto mais tempo passa, mais tecnologia a gente sabe a respeito da produção de alimentos, né? Então, eu acho que tem muitas coisas a serem discutidas, né? E agora, talvez o grande X disso tudo é como atingir a população com isso e mostrar a importância, né? De falar, não, eu não... Esse local aqui, puxa vida, eu vou comprar um terreno nesse local, só estou vendo vegetação, será que é permitido eu comprar? As pessoas compram por causa do valor, que às vezes é mais barato. Né? Mas será que aqui nessa área eu posso comprar alguma coisa? Ninguém faz esse questionamento, porque é um interesse, às vezes é o sonho de ter sua casa, de ter seu terreno. Então isso é uma questão cultural muito difícil também. Né? É a mesma questão, se a gente for ficar discutindo aqui várias questões culturais, como o próprio colocar fogo. Gente, né, as pessoas colocam fogo até hoje nos terrenos. Ali do lado, bem próximo do Jardim Botânico, tem o Hospital Estadual. Em frente do Hospital Estadual, todos os anos, tem alguém que coloca fogo, do lado de um hospital. É uma questão cultural, né, que vem desde o preparo das terras para serem cultivados os alimentos. Isso vem num gene nosso, do mal, e fica lá. E as pessoas varrem o seu lixinho na calçada, colocam fogo. Isso
talvez seja porque viram os bisavós, os avós, os pais fazendo isso, as crianças continuam fazendo. Então, são questões culturais muito complicadas e que, assim, a gente costuma falar que a educação é um processo, né? Às vezes uma coisa que a gente quer atingir, que a gente está discutindo agora, sobre a importância do Cerrado, o plano, né, de Mata Atlântica e Cerrado, para a gente atingir as pessoas, isso é um processo que leva anos, anos e anos, mas que tem que alguma coisa ser feita. Por isso que esse projeto de parceria da SEMA, SOS Mata Atlântica, né, e a Secretaria do Estado, que eu acho importante, né? É alguém querendo fazer alguma coisa, não ficando sentado esperando ou só discutindo em algumas rodas, né? Não, alguém tornando possível alguma coisa no futuro através de um plano de ação. Nada mais esse daí é um plano de ação. O que nós vamos fazer, gente? A gente tem tantos fragmentos em Bauru, o que a gente vai fazer com isso? O que precisa ser melhorado? A gente tem que plantar e aumentar esse fragmento? A gente tem que interligar esses fragmentos? Né? Será que a gente está fazendo certo, errado? Esse plano vem para isso. Né? Eu acho que é uma ação muito importante. Eu fiquei muito feliz de estar sediando isso no Jardim Botânico. Né? Várias pessoas estiveram presentes e foi uma tarde muito agradável e que eu espero que tenha frutos bem positivos em relação à ação. Eu vou aproveitar o seu desabafo, Luiz, para fazer o meu, né? Falar da importância da imprensa estar abordando sempre esse assunto, Sim. né? Inclusive, nosso papel aqui na TV Câmara como emissora pública de televisão, né? Está sempre abordando essas questões, toda essa importância a respeito do bioma. E a gente vê o quanto é engraçado, a falta de informação das pessoas, muitas vezes leva a alguns equívocos de análise. A gente vê as pessoas se sensibilizando muito, até por conta da repercussão, né? Por meio da mídia, da opinião pública. Por exemplo, quando a gente tem onças pardas atropeladas nas rodovias. A sensibilização, né, da opinião pública é grande. E aí quando você fala, olha, tá vendo o que está acontecendo com o nosso cerrado? A onça parda, ela faz parte do bioma, do cerrado, né? Sim. As pessoas se assustam, poxa, mas animal, claro, a flora e a fauna fazem totalmente parte associada. Do bioma. Então, a falta de informação muitas vezes leva a esses equívocos, né, Luiz? Exatamente. E é uma judiação, né? Você citou o caso das onças. Meu Deus do céu, um animal ameaçado de extinção, quase não tem mais local. Um animal nosso aqui, nosso, né? E perdemos 2, né, num curto espaço de tempo. Né? Infelizmente, eu não tenho tantos dados desses animais atropelados na região, mas é um absurdo os dados. Outro dia eu estava participando de uma conversa, um colega citou um exemplo, né? Na verdade foi o Luiz do Zoo. É um absurdo a quantidade de animais que serão atropelados no nosso país. Não vamos falar só de Bauru, não. É um absurdo, a gente está matando tudo que é nosso, toda a flora, tudo. E, gente, será que não é possível conviver com isso? Né? Que ações, às vezes são ações tão simples, né, que a gente vê, se a gente viaja para os outros estados, tem ligação no fragmento do outro, até pelo ar, assim, para os macacos poderem passar, travessias subterrâneas para essa fauna poder passar. Gente, né, vamos fazer alguma coisa, né? Eu acho que aí a gente fica perdendo esses animais, vamos ver de quem que é a culpa. Não vamos ver de quem que é a culpa, não. Vamos tomar uma ação conjunta, poder público, né, a sociedade civil, né, esses gestores dessas estradas, né? Nessa época não era preciso, ninguém pedia passar de fauna, e daí? Vamos fazer, será que é uma coisa impossível de ser feita num local onde está tendo muito atropelamento? Eu acho que não, né? Eu acho que precisa de ações, né? E ações conjuntas, não precisa ninguém brigar, não, é conversar e ver onde que a gente pode chegar, né, para ter um equilíbrio em tudo isso. Né? Luiz, só para a gente encerrar a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, já que estamos comentando sobre a conscientização das pessoas, falasse um pouquinho sobre as ações relacionadas à educação ambiental do Jardim Botânico. Sim. E eu queria que você divulgasse também a respeito do projeto Canto no Botânico, que é uma forma bem interessante de atrair as pessoas, né, para esse espaço tão importante da cidade. Intenções. Bom, o trabalho de educação ambiental no Jardim Botânico, ele ocorre há 20 anos. Né? Na verdade, há 21 anos, ele quando fundou o Jardim Botânico, ele já iniciou com esse trabalho de educação ambiental. E é um trabalho que nós temos muitos dados, porque desde que se começou, a gente anota quantas crianças foram no Jardim Botânico. Então, nesses 21 anos, nós recebemos mais de 120 mil crianças no Jardim Botânico, nesse trabalho de educação ambiental. Um trabalho fantástico, né, que a gente vem desenvolvendo lá. Tem uma equipe muito boa que trabalha lá, né, o Vinícius, a Nádia, agora recentemente a gente recebeu a Fernanda também.
e que faz um trabalho muito bacana, muito interessante. Então, todos os interessados que estiverem querendo conhecer esse trabalho, que não conhece ainda, é só entrar em contato conosco, principalmente pelo nosso e-mail, que é o jbbauru@ibest.com.br, ou ligar para nós pelo telefone 3281-3358. É um trabalho muito bacana, onde as escolas, as pessoas que participam, têm uma oportunidade de não só conhecer as nossas coleções, né, e mostrar a importância da existência daqueles espaços, como percorrer um ambiente natural, onde a gente tem Mata Atlântica, onde a gente tem Cerrado, então, onde os monitores acabam fazendo toda a interpretação dessa trilha. É um trabalho muito bacana. E o projeto Um Canto no Botânico, que é um projeto que já ficou querido no nosso Jardim Botânico, já podemos dizer que é tradicional, porque já está indo para a sua 7ª edição, né? Começa agora sempre tradicionalmente, de setembro até o início de dezembro. Setembro é um mês especial, porque é dia do Cerrado, inicia a primavera, né? E também tem o dia da árvore, no dia 21. Então é uma forma de a gente estar homenageando de uma forma cultural, com música, né? Homenageando o nosso Cerrado através de música. E esse ano a programação está muito bacana e eu estou convidando a todos que estão nos assistindo para nesse domingo, às 10 da manhã, estar presente no Jardim Botânico e todo mundo torcendo para não chover, gente, senão acaba estragando o nosso show e a gente tem que adiar para outra data. Que maravilha, que delícia de entrevista e super Obrigado. Esclarecedora. A gente recebeu aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o Luiz Carlos de Almeida Neto, é diretor do Jardim Botânico da nossa cidade há quase 2 décadas. Luiz, obrigada por todas as informações que você compartilhou conosco. Obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, para mim é sempre um prazer e sempre que precisar a gente está à disposição. Maravilha, agradeço mais uma vez. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco. Até a próxima.